Nós vamos iniciar agora o nosso curso sobre o direito penal, a parte geral do Código Penal. Vamos tratar agora, primeiramente, de uma introdução ao direito penal. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que analisar é o conceito de direito. O que nós entendemos por direito? Basicamente, se nós indagarmos para um aluno de segundo ano ou um aluno até mesmo de primeiro ano, ele tem quase que automaticamente o conceito de direito como um conjunto de regras que regulam a vida em sociedade. Um conjunto de normas que regulam a vida em sociedade. Eu, particularmente, eu costumo afirmar que essa expressão conjunto não é uma expressão muito adequada para o nosso entendimento. A ideia de conjunto nos remete à ideia matemática. Ora, se nós tivermos um conjunto com 3 elementos e se eventualmente retirarmos um destes elementos, nós teremos um conjunto ainda de 2 elementos. Da mesma forma, se nós depois retirarmos esses 2 elementos, nós continuaremos tendo um conjunto, só que um conjunto vazio. O direito, basicamente, não é um conjunto de regras. O direito, basicamente, não é um conjunto de normas. Eu costumo brincar dizendo a respeito de um motor de um fusquinha. Imagine um Fusca, um carro antigo, que tem um carburador. Muitos, talvez, não saibam o que é um carburador. Na verdade, é uma peça do motor do Fusca que faz o bombeamento da gasolina e remete para o motor para que ele possa dar a explosão e eventualmente não, para que faça o motor funcionar. Então, essa peça do motor do nosso Fusquinha, ela é muito importante para o desenvolvimento daquele motor. Imaginemos que o motor do Fusca seja um conjunto de peças. Ora, se nós entendermos desta forma, se nós retirarmos também esta peça, nós teríamos ainda um conjunto de peças isoladas. Só que o motor não funciona. Da mesma forma, o direito. O direito, na verdade, não é um conjunto de regras. Na verdade, o direito, assim como o exemplo que nós demos do motor, é, na verdade, um complexo de normas que se interligam. Um complexo de normas que dependem uma das outras. Então, nós podemos conceituar o direito como este complexo de normas que rege a vida dos homens em sociedade. Agora veja, de uma forma geral, o direito, quer seja ele o direito civil, o direito penal, todos os ramos do direito, na verdade, ele é um conjunto, ele é um complexo de normas que, em face do descumprimento destas normas, traz, eventualmente, uma sanção. Então, toda vez que ocorrer o descumprimento de uma regra de direito, normalmente este descumprimento nos leva à imposição de uma pena, de uma sanção. No direito civil, por exemplo, num contrato, eventualmente o descumprimento de uma regra contratual nos leva à imposição de uma multa, ou a própria rescisão do contrato, ou eventualmente a nulidade de um determinado ato jurídico, a demissão de um funcionário público no descumprimento de uma regra administrativa, a demissão à bem da justa causa, eventualmente na regra de CLT, e assim por diante. Então todos os ramos do direito, eles têm basicamente uma regra. O descumprimento daquela regra leva à imposição de uma sanção. E estas sanções são basicamente das mais variadas espécies. O que diferencia o direito penal é a natureza da sanção. Ou seja, o que diferencia o direito penal é a natureza desta sanção. E aqui, para o direito penal, nós teremos esta sanção, o descumprimento desta sanção, aliás, o descumprimento desta conduta, nos leva a uma sanção penal, ou seja, uma pena ou uma medida de segurança. E nós vamos ver daqui para frente qual a diferença entre esta pena, o que é uma medida de segurança. Então, basicamente, o que diferencia o direito penal dos demais ramos do direito é a natureza da sanção que é imposta. Ok? Muito bem. O professor, então aqui está o conceito de direito penal, é o complexo de normas positivas que disciplinam a matéria dos crimes e das penas ou das medidas de segurança. Então, são normas positivas, disciplinam a matéria dos crimes e, diante do descumprimento desses crimes, nos impõe uma pena ou uma medida de segurança respectiva. O professor Capês, Fernando Capês, ele nos dá um conceito bastante completo. Ele diz que, vamos acompanhar, o direito penal é o segmento do ordenamento jurídico
que detém a função de selecionar os comportamentos humanos, desculpe, selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, com consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação. Então este é um conceito bastante completo do professor Fernando Capês na sua obra Direito Penal, parte geral. Ok? Nós podemos abstrair, retirar deste conceito algumas características do direito penal. Então, quais são as características que nós podemos abstrair do direito penal? A primeira característica: o direito penal faz parte do direito público. O direito penal é um ramo do direito público. Por quê? Porque as suas regras são regras indisponíveis. As suas regras são obrigatórias. As suas regras são cogentes. Não existe possibilidade de transação quanto a uma regra de direito penal. Uma pessoa não pode chegar para outra e pedir, por exemplo, me mate. Se esta outra pessoa matar, ela não poderá alegar que houve a concordância da outra parte. Por quê? Porque as regras de direito penal são regras obrigatórias, são regras cogentes, são regras indisponíveis. Ok? Por quê? Porque o direito penal faz parte do direito público, diferentemente do direito privado, onde as regras são disponíveis, onde as regras não são obrigatórias, onde elas podem ser transacionadas. No direito penal, não há esta possibilidade de transação quanto ao cumprimento ou não desta norma de natureza penal. Todas as regras de direito penal são regras obrigatórias, cogentes, indisponíveis. Muito bem. A segunda característica do direito penal. O direito penal é uma ciência penal. Ciência por quê? Porque o direito penal possui autonomia em relação aos demais ramos do direito. O direito penal não faz parte de nenhuma outra ciência do direito. É uma ciência autônoma. Ele possui princípios próprios, como nós vamos ver daqui a pouco, quando nós tratarmos do mais importante princípio do direito penal, que é o princípio da legalidade. Portanto, o direito penal é uma ciência própria, é uma ciência penal. Agora, além de ser uma ciência penal, o direito penal também é uma ciência cultural. É uma ciência cultural por quê? Porque o direito penal não é uma ciência lógica. O direito penal não é uma ciência exata. O direito penal, na verdade, é uma ciência do dever ser. As suas regras baseiam-se em regras sociais. As suas regras se baseiam no dinamismo da sociedade. Uma conduta que ontem, por exemplo, era considerada uma conduta criminosa, hoje esta conduta deixa de ser assim considerada. Por exemplo, o crime de sedução, que era previsto antigamente no artigo 217 do Código Penal, que previa o crime de sedução. Hoje, por força da Lei 12.015 de 2009, este crime foi revogado. Então veja, o direito penal é uma ciência dinâmica, é uma ciência cultural, uma ciência que se baseia no dinamismo social. E não é uma ciência exata, uma ciência que nunca muda. 2 mais 2 necessariamente são 4. Invariavelmente são 4, sempre será. Por quê? Porque uma ciência exata é uma ciência lógica. O direito penal não. O direito penal é uma ciência cultural. Ok? Agora, além de ser uma ciência cultural, o direito penal também é uma ciência normativa. E por que é uma ciência normativa? Porque para o cientista do direito não há importância em descobrir o porquê daquela conduta ter sido considerada criminosa pelo legislador. Então, o cientista do direito, ele abstrai qualquer estudo filosófico, psicológico, antropológico e assim vai. Ou seja, o cientista do direito, ele se preocupa tão somente com a existência ou não de uma norma de conduta. Se esta norma for uma norma proibitiva,
o cientista do direito ele irá abstrair tudo o que diz respeito à existência ou não dos porquês daquela conduta ter assim sido elevada. O que importa para o cientista do direito é tão somente a existência da norma, positivamente considerando. Ok? Muito bem. E por fim, nós podemos afirmar que, aliás, por fim não, existem mais duas características. Uma outra característica do direito penal é que ele é uma ciência finalística. É uma ciência finalística. Significa o quê? Significa que, a partir do momento em que, por exemplo, determinada pessoa efetua disparos em relação em um determinado local e, eventualmente, esta pessoa venha a morrer. Uma pessoa venha a morrer. Se eu não analisar a finalidade do agente, eu não saberei qual o crime que ele cometeu. Eu não sei, em primeiro lugar, se ele cometeu crime. Por quê? Porque eu não sei se ele tinha a intenção de matar. Eu não sei se ele simplesmente praticou uma conduta lícita, mas o resultado foi obtido pela imprudência, negligência ou imperícia, e aí eu teria um crime culposo. Eu não sei se ele estava se defendendo de uma agressão injusta, e aí eu teria a legítima defesa. Eu não sei se ocorreu um erro quanto à pessoa ou um erro quanto à execução do delito. Então veja, se eu não analisar a finalidade do agente, será impossível efetuar o enquadramento legal daquela conduta. Então o direito penal é uma ciência essencialmente finalística. Eu preciso necessariamente analisar a conduta daquele agente para poder atribuir, para poder afirmar se houve ou não crime e qual o crime eventualmente que ele tenha cometido. Ok?